Olá, seja bem-vindos ao canal Vim te contar uma história. No vídeo de hoje você vai conhecer a história dos campos de concentração que existiram no Brasil. Mas antes de ir para essa viagem, talvez quando você ouve falar sobre o campo de concentração, você lembra a aterrorizante Auschwitz, que ficou marcado na história da humanidade. Os campos de concentração nazistas representam de maneira incontestável os horrores do Holocausto. O primeiro desses campos foi Dachau, erguido em 1933 inicialmente para a detenção de comunistas e social-democratas. Ao longo do tempo, sua utilização foi expandida para incluir pessoas com deficiências físicas e mentais, culminando, por fim, no extermínio sistemático de judeus. Estima-se que milhões de vidas tenham sido perdidas nos campos de concentração nazistas, sendo Auschwitz, na Polônia, o maior entre eles. Este terrível complexo desempenhou um papel central na tragédia do Holocausto. Nesse vídeo você vai conhecer a história dos campos de concentração que existiu no Brasil e marcam episódios sombrios na história, sendo um trágico campo de concentração. O campo de concentração do Patu é um dos episódios tristes da história do Ceará e do Brasil. O local servia para confinar milhares de pessoas que tentavam fugir da seca no interior do estado. Esse local foi destinado ao confinamento de milhares de pessoas que buscavam escapar da seca no interior do estado. O primeiro campo foi estabelecido em Fortaleza em 1915. Nesse período, a capital cearense abrigava uma elite intelectual e empresarial que se beneficiou do auge da exportação de algodão no século anterior. O crescimento resultante dessa atividade atraiu migrantes famintos devido à Grande Seca de 1877. Isso levou a um significativo aumento populacional na região, tornando Fortaleza a sétima maior população urbana do país entre os séculos XIX e XX. O primeiro e o segundo campos de concentração surgiram como tentativas de lidar com a questão dos retirantes durante os períodos de seca no Nordeste brasileiro. O governador Benjamin Liberato Barroso foi responsável pela construção do primeiro campo, denominado Alagadiço, localizado atualmente no bairro de São Gerardo. A intenção era proporcionar abrigo aos retirantes, oferecendo-lhes condições dignas de sobrevivência. O primeiro campo permaneceu em funcionamento praticamente durante todo o ano de 1915, sendo posteriormente fechado. Entretanto, em 1932, diante de outra estiagem na região Nordeste, foram estabelecidos 7 campos de concentração em rotas de migração para evitar que as pessoas alcançassem a capital. Além de Fortaleza, outras cidades, como Crato, Senador Pompeu, Quixeramobim, Cariús e Ipu, também receberam os flagelados da seca. Ao chegarem às estações de trem, os migrantes eram encaminhados para os campos sob a promessa de trabalho. Uma estratégia adotada era situar os campos nas proximidades de obras estruturais para atrair mão de obra, forçando os retirantes a trabalhar em projetos públicos. Todos os ocupantes desses campos eram submetidos a condições de higiene precárias, resultando em mortes por fome, seca e doenças. Tais indivíduos estavam tão marginalizados na sociedade que um cemitério foi construído exclusivamente para enterrá-los. Os campos de concentração no Ceará foram encerrados em 1933. Devido à ausência de registros oficiais, estima-se que, em janeiro de 1933, pelo menos 90 mil pessoas estavam vivendo nos 4 dos 7 campos existentes, com uma estimativa de 8 mil a 12 mil mortos, cujos corpos foram sepultados em valas coletivas. O Ministério Público do Estado do Ceará negociou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Senador Pompeu. Apesar dos vários pedidos de tombamento do campo do Patu na última década, nenhum deles avançou. Em 2010, a Prefeitura do município formalizou um pedido de proteção, que foi avaliado. Em 2017, a Comissão de Patrimônio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará oficializou a preservação provisória de pontos históricos do complexo. As ruínas agora tombadas confirmam a existência dos campos de concentração, estabelecidos no século passado no Ceará. Essa medida visa proteger o que resta da estrutura, incluindo 12 casarões, a Vila Operária e 3 casas de pólvora em Senador Pompeu. Tal preservação destaca a diferença crucial entre campos de concentração e campos de extermínio. O termo campo de concentração tornou-se conhecido com a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933. No entanto, é crucial destacar que o que existiu no Ceará difere significativamente daquele presente na Alemanha.
Apesar da semelhança em exercer controle sobre uma população específica, historiadores salientam que os campos do Ceará não tinham a intenção de exterminar os residentes, embora as condições insalubres a que eram submetidas as pessoas fossem extremamente desafiadoras. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Vim Te Contar uma História. Obrigado e até o próximo vídeo.